Nessa manhã, eu gostaria realmente de poder compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Nós temos sido chamados, como igreja, e eu não sei se temos aqui visitantes, mas sejam bem-vindos, vocês que nos visitam pela primeira vez, ou que já têm vindo alguns domingos, mas nós temos sido assim, chamados pelo Senhor a um novo lugar, a um lugar realmente de nos esticarmos, a um lugar realmente de entendermos o nosso lugar em Deus e tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. E eu estava orando essa semana e eu gostaria de falar com vocês sobre promessas. Nessa manhã eu gostaria realmente de trazer algo no seu coração, assim como o Senhor trabalhou no meu coração, nesses dias que eu não sei, todos nós temos promessas, sim ou não? Sim? Alguns não têm. Olha, se você não tem, você pode ler lá na Bíblia, você tem 365 promessas para a sua vida. Vou perguntar de novo, todos temos promessas para a nossa vida? Amém, temos promessas, E nós precisamos entender como cristãos o poder da promessa na nossa vida. O poder da promessa e o poder da promessa no tempo certo. E é isso realmente que essa manhã eu quero compartilhar com vocês, eu quero partilhar. Eu fico tão feliz quando é realmente o culto de ceia, porque a gente pode declarar que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando a gente declara que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós também estamos declarando que nós aceitamos e tomamos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós naquela cruz, não é? Então, eu não sei vocês, mas a gente então sabe que são promessas, sabe que existem promessas na nossa vida, mas às vezes vai passando o tempo e a gente acaba por esquecer de alguma delas. Quando eu tenho, os meus 2 filhos, e o Natan, o mais novo, ele era assim, quando ele era pequeno, a gente não podia falar para ele assim, olha, nós vamos no shopping. Todos os dias ele perguntava, é hoje que a gente vai no shopping? É hoje que a gente vai no shopping? E aí a gente falava, olha, esse ano nós vamos lá no parque, que tem lá próximo, da nossa cidade, em Curitiba, no Beto Carreiro. É esse final de semana que a gente vai? Chegou uma hora que a gente falava assim, nós temos que parar de falar as coisas na frente do Natan. Porque ele cobra, e ele realmente cobrava, e ele fazia questão de nos lembrar das promessas que havíamos feito para ele. E ele sempre falava, a gente falava, olha, não vamos falar, porque senão depois as coisas não vão acontecer. E aí, ele vai cobrar. Então, ele realmente fazia isso. Mas, à medida que as crianças, elas têm esse dom de lembrar a gente daquilo que a gente prometeu, não é? Que pai que promete uma coisa para o filho e demora para dar e ele não vem cobrar. Ele cobra, Então, as crianças, elas têm, assim, realmente esse dom de sempre estar lembrando a gente daquilo que a gente prometeu, de quando a gente vai fazer. Mas, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai crescendo, parece que essas promessas, elas acabam a perder o sentido, ou a gente acaba por esquecer. Digo, quando a gente sobe no altar, quando nós vamos nos casar, a gente faz uma promessa para o nosso cônjuge, não faz? A gente faz, na tristeza, na doença, na riqueza, na pobreza. Mas, às vezes, alguns casais chegam lá no dia mal, chega no dia da doença, parece que se esqueceu dessa promessa que você fez, Ou chega no dia mal, o dia que as finanças não estão tão bem, parece que você esquece que você tinha feito lá uma promessa. No dia da riqueza, no dia da fartura, Então a gente realmente vai crescendo e a gente realmente acaba esquecendo de algumas promessas que a gente faz. Porque na nossa vida e com o passar do tempo, nós acabamos nos acostumando com promessas não cumpridas. É ou não é? Nós acostumamos, às vezes, alguém promete algo para você e não cumpre. Às vezes posso pegar aqui o caso que eu falei do filho, às vezes você não consegue, não consegue cumprir aquilo que você falou, e aí você cresce com aquilo, falando assim, por que eu tenho que ficar pensando nas promessas se elas não acontecem? Então, com o passar do tempo, a gente não cumpre as nossas promessas, algumas pessoas não cumprem as promessas que nos fizeram, e à medida que nós vamos crescendo, nós acabamos ficando desconfortáveis.
Essa é a verdade. Nós ficamos desconfortáveis com as promessas. Porque no nosso inconsciente nós já sabemos que talvez elas não vão se cumprir. Então, na verdade, nós nem geramos expectativas dessas promessas. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que falam para você alguma coisa e fazem questão de não cumpri-las. Pode ser uma coisa simples como, vamos tomar um café, vamos, e fica só naquilo. E você já sabe que aquilo não vai acontecer, então você, ok, né? Não vai acontecer, pronto. Mas, sabe, queridos, eu quero falar, isso é uma cultura que nós crescemos, né? Nós crescemos e aprendemos que as promessas não são cumpridas. Mas isso é uma cultura do mundo, porque há uma pessoa que sempre cumprirá as suas promessas. Há alguém que está disposto a sempre cumprir aquilo que falou. E esse alguém é o meu e o seu Deus. Ele nunca falhará. Ele não deixará de cumprir as promessas que Ele fez para nós. E eu não sei você, mas quando eu percebo isso nas Escrituras, como nós vamos ler aqui, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu tenho uma pessoa, alguém que eu posso crer que Ele não me desamparará, Ele não falhará e Ele cumprirá no tempo certo as suas promessas para a minha vida. E isso é motivo de grande alegria. E isso é motivo de realmente de júbilo em nós, de nós sabermos que nós pertencemos a um Deus que cumpre as suas promessas, a um Deus que é atemporal, a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. No nosso Deus não há variação para dúvida. Então, quando nós temos uma promessa da parte do Senhor para nós, nós não podemos duvidar que aquilo irá se cumprir. Nós não podemos duvidar que Ele nos deixará na mão, ou que Ele realmente não fará o que Ele falou. Então, nessa manhã, realmente, eu gostaria de compartilhar isso com você. Gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim. Fala, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Queridos, nesse versículo está dizendo assim, quantas são as promessas de Deus? Elas já têm em Deus o sim. Isso é algo realmente tremendo, porque o Senhor, Ele realmente está aqui nos declarando, se você tem uma promessa da minha parte, você já tem em mim o sim. E isso realmente nós precisamos ter isso conosco no nosso coração. Em tempos que nós vivemos de falta de confiança, em tempos que nós realmente vivemos que as pessoas não cumprem aquilo que prometeram, ou em tempos em que a sua palavra não tem importância, nós podemos perceber que Ele continua a fazer promessas e as cumpri-las. E isso é realmente algo extraordinário nas nossas vidas. Ele prometeu que os filhos dele não passarão vergonha. Ele prometeu que você é vitorioso. Ele prometeu que você é abençoado. Ele prometeu que no mundo você terá aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele prometeu que pode o teu choro durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E esse é o Deus em qual nós servimos, e esse é o Deus a qual nós acreditamos. Tudo que Ele nos promete, Ele cumpre. Mas tem algo, eu acho, né? Sempre tem um mas na nossa vida com Deus. Ele nos envolve no processo. Ele nos envolve no processo do cumprimento da promessa na minha vida, na sua vida. Só que muitas vezes nós achamos que isso não irá acontecer. Muitas vezes nós, a nossa incredulidade humana, né? Às vezes nós pensamos, poxa, isso não vai se cumprir? Está demorando tanto?
O tempo tem passado, o tempo está a passar e as coisas não cumprem. As promessas de Deus sobre a minha vida não se cumprem. As promessas de Deus sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre a minha empresa, não se cumprem. Então, realmente, a gente acaba achando que não cumprirá em nós aquilo que o Senhor já falou. Mas veja bem, eu quero que vocês me acompanhem lá em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 4 ao 5, diz: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Veja bem. O Senhor fez essa promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos. Então vamos lá. O Senhor prometeu a Abraão que ele faria dele uma grande nação. E ele tinha 75 anos, ele recebe a promessa. Quando Abraão tinha 86 anos e a promessa ainda não tinha se concretizado, ele e Sara resolveram dar o quê? Uma ajuda ao Senhor, né? Para cumprir a promessa dele para a vida deles. Então, Sara resolveu apresentar, né, ao seu marido a sua serva Agar. Então, ali eles deram realmente uma ajuda ao Senhor. Porque a promessa parecia que não ia se cumprir. Como assim? Com 75 anos. Aí, depois de 11 anos, a promessa ainda não tinha se cumprido. Então, vamos lá. E aos 99 anos, Deus reafirma a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Sabe, muitas vezes nós realmente precisamos entender que nós fazemos parte do cumprimento da promessa de Deus. Nós precisamos entender que as promessas de Deus ele faz e ele tem um tempo determinado para cumprir. Abraão foi assim. José tinha a promessa de ser governador. José teve um sonho que ele ia governar. E aí ele contou para os seus irmãos. E o que aconteceu quando ele partilhou o sonho com os irmãos? Ele foi vendido, ele foi feito de escravo. Então realmente parecia que o sonho que ele tinha, ou a promessa que ele tinha de ser governador, não iria acontecer. E assim realmente acontece, por exemplo, Davi. Davi foi ungido rei quando ele ainda era jovem na casa dele. E depois, ele foi ungido um dia e no outro dia ele já era rei? Não. Ele teve que guerrear, ele foi perseguido, ele foi quase morto para depois ele ter a promessa cumprida em sua vida. Então, muitas vezes, parece aparentemente que a promessa morreu. Que ela não vai ser cumprida em nossas vidas, que isso não vai acontecer, mas nós precisamos entender que o tempo é um processo para que a gente possa alcançar as promessas de Deus para nós. Amém? Você está aqui comigo? Você crê nessa manhã que você tem promessas para a sua vida, que você precisa hoje que sejam cumpridas? Você tem na sua vida promessas que hoje você precisa de fé para acreditar que elas ainda serão cumpridas em sua vida? E nessa manhã, o Senhor quer realmente nos ensinar a entender que nós precisamos, muitas vezes, nos submeter ou nos colocarmos junto com Ele, de mãos dadas com o Senhor, para que as promessas dEle se cumpram em nós. E uma das coisas que nós realmente precisamos entender é que para as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, nós precisamos ter ações e decisões. As coisas não vão acontecer por si próprias. As promessas de Deus, não adianta você achar que você precisa ficar sentado na sua cadeira esperando algo cair do céu. As promessas de Deus, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, nós precisamos tomar ações e decisões que colaborem para que essa promessa se cumpra.
A nossa fé, ela é realmente testada quando nós resolvemos crer e tomar uma decisão. A fé, ela precisa ser ativa e não passiva. A fé, ela é algo que nós precisamos exercitar. Nós não podemos ficar inertes achando que as coisas realmente vão acontecer por si própria. Nós precisamos realmente fazer aquilo que está ao nosso alcance para que então as promessas do Senhor se cumprem em nós. Sara e Abraão, eles precisaram fazer algo para que a promessa se cumprisse de terem um filho. Vocês sabem muito bem o que eles precisaram fazer. Pronto. Mas nós também, se nós temos promessas do Senhor sobre nós, nós precisamos tomar atitude. Por exemplo, nós tínhamos uma promessa da parte de Deus para um novo Eis-me Aqui. Em 2019, o Senhor falou comigo e com o pastor Sandro sobre um novo Eis-me Aqui, que nós iríamos sair do Brasil para ir para um outro lugar que nós nem imaginávamos aonde, né? E Ele iria nos levar para viver esse novo. Aí, eu pergunto para vocês, o que nós fizemos quando o Senhor falou conosco? Nós simplesmente chegamos em casa, conversamos e falamos, agora vamos aguardar um anjo aparecer diante de nós, com um letreiro colorido, dizendo para onde nós vamos? Não, nós começamos a orar, nós começamos a jejuar e a buscar em Deus como família o tempo, o modo e aonde isso seria. Compartilhamos com os nossos pastores, ouvimos aquilo que eles estavam nos falando e realmente então nós falamos, então nós vamos orar. E quando o Senhor começou a dar nuances de que seria Portugal, nós começamos então a buscar, a estudar quais os meios legais que nós poderíamos viver nesse país. Como seria vir para cá de uma forma legal, como nós poderíamos cumprir a promessa de Deus para nós desta forma. E foi então que estudando, buscando, nós descobrimos que eu então tinha direito à nacionalidade portuguesa. E aí o que eu fiz? Fiquei de braços cruzados esperando a nacionalidade sair? Não, eu fui atrás, eu falei, Senhor, e cada passo que nós dávamos, nós orávamos ao Senhor e pedíamos a bênção dEle sobre nós. E hoje nós estamos cá. Então, quando nós temos uma promessa de Deus, nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance para ela acontecer. Talvez você tenha uma promessa da parte do Senhor e você não vê acontecer. Talvez a incredulidade já entrou aí no teu coração e você fala, não, isso aqui, 10 anos atrás já recebi essa promessa, como Abraão ali, 11 anos, não vai mais acontecer. Nós deixamos a incredulidade, só que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. E Ele falou, se Ele falou, Ele cumprirá. No tempo certo, sabe, meus irmãos, nós precisamos nos mover nessa manhã da incredulidade para a fé. Nós precisamos realmente nos mover da incredulidade para a fé. Às vezes vocês podem falar, mas pastora, meu Deus, o que é isso? Tanto tempo, eu tenho tantas promessas, elas não se cumprem na minha vida. Então, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me esticar para que elas aconteçam? Mas nós realmente precisamos entender que nós precisamos sair deste lugar de, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não era para mim. Nós precisamos sair desse lugar de incredulidade e nos movermos para a fé. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, queridos, isso aqui eu tenho fé, mas se eu não ajo, ela não vai acontecer.
Eu preciso agir. Eu preciso entender que o Senhor conta comigo para que as promessas dele se cumpram na minha vida. Às vezes nós acreditamos que ler uma palavra ou escutar uma orientação que lhe é dada não vai mudar o curso. Mas sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa: na multidão de conselhos há sabedoria. Nós precisamos não fazer como José, que simplesmente foi lá e contou para os seus irmãos. Nós precisamos saber com quem nós compartilhamos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque nós precisamos partilhar os sonhos de Deus para a nossa vida com aquelas pessoas que vão celebrar com você isso. Com aquelas pessoas que vão orar por você sobre isso. Com aquelas pessoas que vão falar assim: uau, eu lembro que na época que nós falamos que a gente viria embora, os nossos colegas de presbitério, os pastores, eles falaram assim: eu sabia que isso ia acontecer. Eu tinha algo dentro de mim falando: a gente não quer que vocês vão, nós vamos orar com vocês para que Deus faça isso. E isso é bom, porque quando nós realmente partilhamos com as pessoas que realmente sonham com a gente, elas nos impulsionam, elas nos levam realmente a olhar para o céu, olhar para o nosso foco, para o nosso alvo e não desviar os nossos olhos daquilo. Às vezes é difícil. No meio da caminhada surgem problemas? Surgem. No meio da caminhada, talvez você olha: meu Deus, não vai dar. Assim como a gente, quando a gente estava vindo para cá, uau, parece tão difícil, eu já compartilhei aqui. No meio dessa vinda toda nossa, meu pai adoeceu. E era uma coisa que parecia que enquanto não se resolvesse, as coisas não iam. Mas quando nós contamos com pessoas certas, com pessoas realmente que nos ajudem em oração, e você faz a sua parte, elas se cumprirão. Mas nós realmente precisamos agir. Eu gostaria também de ler com vocês Gênesis 41:14. Gênesis 41:14 fala ali sobre a história de José. E ali, vamos ler ali, fala assim: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à promessa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Veja bem, ele tinha sido preso, ele estava lá, ele falou com as pessoas que ele falou dos sonhos, né? Ele interpretou os sonhos, aí ele pediu para eles não esquecerem dele. E aí as pessoas que saíram da cadeia não se lembraram de José, mas ele sabia da promessa que ele tinha. E quando o rei manda chamar José, ele se apresenta de qualquer jeito? Ele se apresenta como um presidiário, como alguém que está lá incrédulo, sofrendo? Não. A hora que ele vê a oportunidade de ele começar a vivenciar a promessa de Deus para a vida dele, ele se barbeia, ele troca de roupa, ele toma um posicionamento e ele chega diante do rei. Muitas vezes nós estamos nesse lugar de incredulidade, e quando uma oportunidade, Deus coloca na sua vida uma oportunidade para você viver as promessas dele, você simplesmente deixa passar. Você não age, você fica pensando: será que essa é a hora? Será que é agora? Não sei. E aí o time passa. Então nós realmente precisamos entender que para que nós possamos viver as promessas de Deus para a nossa vida, isso vai exigir de nós ações e decisões. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões de sair de onde você está, de sair da sua zona de conforto, de ir buscar, de ir atrás, de realmente saber que se Deus prometeu algo para você, você precisa correr atrás. Você precisa realmente falar: uau, Senhor, você prometeu isso para mim, então eu vou dar passos de fé, eu vou tomar atitudes. Não, isso aqui não pode, isso daqui não condiz com a promessa de Deus para mim. Eu vou dizer não e eu vou seguir. São decisões que nós precisamos tomar em nossas vidas para realmente viver os planos e os propósitos de Deus para nós. Amém? Mas as promessas também, elas implicam em tempo de espera.
Nós já falamos aqui sobre isso, né? Eu acredito que acho que eu mesma já preguei aqui sobre o Senhor não se atrasa, mas nós precisamos entender que para as promessas se cumprirem nas nossas vidas, como nós vimos na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de José, foi tudo assim, gente? Não foi. Tudo demorou um tempo, tudo teve um processo para que eles pudessem viver as promessas no momento determinado por Deus e no momento que eles estivessem prontos para vivê-la. Então nós precisamos entender que o tempo de espera é um tempo preciosíssimo para que o nosso coração alinhe com a vontade de Deus. Para que o nosso coração realmente entenda o que nós vamos que vai ser, o que vai acontecer, como eu vou agir. Nós realmente, às vezes, nós não entendemos o que Deus faz, mas nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração e saber que se ele nos direciona, nós estamos bem. O problema é quando nós temos tanta pressa de fazer as promessas se cumprirem, que nós queremos, como Sara, dar um jeito. Nós somos de uma época, eu aqui, né? Que o micro-ondas, quando surgiu o micro-ondas, uau, aquilo era muito bom, porque era rápido para esquentar as coisas, não é? A gente não precisava mais só colocar lá no fogão, era rápido. Aí, o micro-ondas agora já é demorado. O micro-ondas agora já demora para esquentar, então agora tem air fryer, é mais rápido, você vai lá, você coloca, é tudo rapidinho. Ah, eu quero fazer não sei o que, vamos pôr na air fryer. Ah, eu quero fazer... Por quê? Nós estamos num ritmo de vida tão acelerado que nós, na verdade, nós não temos paciência para esperar o que Deus quer fazer. Nós não temos paciência. A gente quer que tudo seja muito rápido. Tudo que demora, a gente não tem paciência. Eu lembro que quando o pastor Luciano Subirá lançou o Sub-12, quem aqui já assistiu algum Sub-12 dele? Que são 12 minutos, ele pregando. Eu lembro assim que algumas vezes eu sentei na frente daquele Sub-12 e falei, meu Deus do céu, mas 12 minutos é muito. Porque nós temos pressa. Nós queremos que as coisas realmente sejam para ontem. E nós não entendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando nós recebemos uma palavra do Senhor, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a gente sai super empolgado, né? A gente sai do culto e fala assim, uau, a gente chega em casa ou no carro e fala, uau, hoje eu recebi uma palavra, Deus falou comigo, e Deus falou que eu vou para muitos países, e Deus falou que eu vou ser uma mulher de oração, que eu vou ser uma mulher que vai orar com as pessoas, e que vai falar a palavra, e Deus falou comigo, e eu fico empolgada, e no segundo dia eu vou lá e estou empolgada, e no terceiro dia eu estou empolgada, e no quarto dia eu já não estou tão empolgada assim. E aí eu começo a falar, pois é, mas não, nem vou ver meu passaporte, vai demorar tanto, deixa ele lá na gaveta, a hora que for eu vou mexer nele. Ou Deus falou que eu ia ser uma mulher de oração, como eu serei uma mulher de oração se eu não conheço o que está na palavra dele, se eu não leio a Bíblia dele todos os dias? Então, muitas vezes nós precisamos entender que o processo de Deus na nossa vida, ele é no tempo dele. No tempo dele, mas nós não podemos ficar parados enquanto elas não se cumprem. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Promessa inclui tempo de espera. Promessa implica em esperar. Deus não se atrasa, Deus não tem pressa. Para ele, um dia, está escrito lá em Salmos 94. Pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Para Deus, 1000 anos é como um dia, queridos. Então, nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós precisamos estar prontos a hora que isso acontecer. Em Eclesiastes 3, no versículo de 1 a 8, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir,
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. Talvez hoje você esteja no tempo de plantar. Talvez hoje você esteja no tempo de regar. Talvez hoje você esteja no tempo simplesmente de esperar ela germinar. Às vezes você olha e sabe, queridos, eu acho que a internet ela faz muito bem para nós, porque ela tem muitos benefícios, mas as redes sociais, às vezes, você olha e vê, nossa, fulano parece que já alcançou a promessa, ciclano parece que já alcançou a promessa, e parece que eu estou aqui, no mesmo lugar, mas talvez aquela pessoa já está no tempo de colher. Talvez aquela pessoa plantou muito tempo. E se você está nesse tempo, saiba que há tempo certo para todas as coisas acontecerem. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, mas o versículo não fica só aí. E vivem segundo o seu propósito. Não adianta nós nos apegarmos no versículo, tudo colabora, mas você está debaixo do propósito que Deus falou para você? Você está sendo fiel à promessa que Deus falou para você? Você está andando no caminho e no propósito de Deus? Tudo colabora para aqueles que se colocam nesse lugar. Em Gênesis 21, 2, fala assim, aí o Senhor fala para Sara, depois que ela engravidou, Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, vocês estão tudo me olhando com uma cara assim. Vamos repetir comigo assim, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver como é que está ali. Na época exata que Deus lhe prometera. Mais uma vez, vamos lá. Na época exata que Deus lhe prometera. Ao meu tempo farei, diz o Senhor. Ao meu tempo farei, diz o Senhor. Ele deu o filho para Sara e para Abraão no tempo determinado por ele. Não adiantou eles quererem ajudar, aliás, estragou, né? Vamos falar a verdade? Eles quererem dar uma ajuda para Deus. No tempo certo, Ele fará. Quando nós estamos na sala de espera de Deus, quando nós estamos ali, queridos, a nossa fé é testada. Mas se você hoje está na sala de espera de Deus, para as promessas de Deus se cumprir na sua vida, não desista. Não deixe de regar, não deixe de crer, não deixe de profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, as promessas que Deus tem para você. Continue firme naquilo que o Senhor falou. Não deixe de plantar, porque vai chegar o tempo da colheita. Amém? Vai chegar o tempo que você vai colher. Vai chegar o tempo que você vai poder desfrutar dos frutos daquilo que você plantou. Vai chegar o tempo e sabe, queridos, continuem firme, pois no tempo determinado Ele fará. E esse tempo pode ser num segundo. A tua vida pode mudar num instante. As promessas de Deus podem vir para você agora. As promessas de Deus podem vir para a tua vida a hora que você sair daqui. Mas continue crendo, continue regando aquilo que Deus já falou. Não desista, não entre no lugar da incredulidade. Não entre no lugar do que o Senhor não fará. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir no tempo determinado. E Ele conta com você. Ele conta com a tua fé. Ele conta com você para que vocês andem de mão dadas e Ele possa cumprir o que Ele te prometeu. Não desista.
Em Isaías, no capítulo 60, no versículo 22, peraí. Isaías 60, 22, fala assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente. Vamos ver ali naquela outra versão, ó. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus está falando: olha, eu sou o Deus, eu posso pegar isso aqui que você tem, que para você não parece nada, e eu posso fazer desse nada tudo. No tempo certo eu farei, no tempo certo eu farei prontamente. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé para nos apropriarmos das promessas de Deus para nós. No tempo certo Ele fará. E o tempo pode ser assim, ó, num piscar de olhos. Todos os homens de Deus tiveram que esperar. Eu não sei porquê, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós não conseguimos acreditar nas promessas de Deus para nós. Porque nós podemos ver que Abraão, ele precisou esperar, José precisou esperar, Davi precisou esperar, Moisés precisou esperar, Jesus teve que passar pelo que ele passou. Por que vocês acham que eu e você não vamos precisar esperar? Nós teremos um tempo de espera, mas nós precisamos saber que quem Deus é fiel, aquele que prometeu cumprirá. Nós precisamos aguardar a semente germinar no tempo certo. Não tire a semente antes do tempo. Muitas vezes Deus prometeu algo para você e você fala assim: mas eu vou dar uma ajudinha para Deus, né? Eu vou dar uma ajudinha porque está demorando tanto, então acho que eu vou dar. Não tire, sabe por quê? Se você tirar a semente antes dela germinar, você não vai colher os frutos dela. Para tudo há um tempo. Deus é tão sabido que Deus nos deu na agricultura uma sabedoria, uma ciência de que tudo leva tempo para germinar. E assim é também com as nossas vidas. Não deixe de crer. Aguarde, não tire as sementes antes do tempo. Deus trabalha no nosso caráter nesse tempo de espera. Deus trabalha na nossa fé. Deus trabalha no nosso amadurecimento no tempo de espera. Deus tira aquilo que é preciso remover no tempo de espera. Deus tira às vezes pessoas que não trazem nada de bom para você. Às vezes Deus te move de lugar, às vezes Deus te move de trabalho, porque o Senhor está querendo gerar em você algo. O Senhor está querendo ministrar ao teu coração maturidade. Ele vai tirar tudo aquilo que o impede de cumprir a promessa na sua vida. Ele vai tirar aquilo muitas vezes e Ele vai deixar só o que é bom para nós. Ele vai deixar, às vezes, o Senhor remove das nossas vidas relacionamentos que nos ferem, que dói, para a gente abrir mão. Mas Ele é quem sabe o que é melhor para nós. É Ele quem sabe o que é melhor. Às vezes o Senhor vai levar um filho, uma filha sua para longe, e não é aquilo que você sonhava, mas Deus sabe o que é melhor. Confie, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Não queira você agir pelas suas próprias mãos. Deus sabe o que nós precisamos amadurecer para viver as promessas dEle para nós. Em Lamentações, isso aqui eu acho tão tremendo, e eu vou me empolgando, e eu vou me descabelando, e não tem problema. Eu acho tão tremendo que fala aqui, que fala assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Repitam comigo. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Queridos, Deus está aqui falando: eu sou bom para você que tem esperado em mim. Eu sou bom para você que espera e confia nas minhas promessas. Eu sou bom.
Nós precisamos saber que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. E se nós realmente entendemos que quando nós esperamos nele, Ele está sendo bom conosco. Quando Ele olha para mim e para você, Ele fala, esse filho, essa filha está sabendo esperar, está agindo, está tomando decisões corretas, está agindo para eu cumprir a minha promessa nele, eu vou ser bom. Eu vou ser bom. Deus é bom para os que esperam nele. Amém? Sabe, queridos, outra coisa são as promessas. Elas são desafiadas por dificuldade. Não sei quantos aqui podem ter testemunhos para contar de que quando você estava pronto para viver algo, antes que você viveu algo, as dificuldades que foram. Talvez para comprar uma casa, a dificuldade que foi. Talvez para comprar um carro. Talvez para entrar na faculdade. Quantas coisas nós podemos contar e falar assim, nossa, foi uma luta. Porque as promessas de Deus, elas são desafiadas por dificuldades. Nós tínhamos uma promessa no início desse ano, que o Senhor falou para o pastor Sandro, que esse era o ano que nós mudaríamos de lugar. Que esse era o ano de expansão. E nós então tínhamos uma série de circunstâncias adversas para nós mudarmos. E quando nós achamos esse lugar, queridos, alguns sabem, a maioria não sabe a luta que foi. Primeiro, porque a gente achou o lugar e falou, não, nós queremos esse lugar, então é aqui que a gente vai ficar. Aí não tinha licença, demorou, aí não sei o quê, aí a gente entrou. Queridos, no dia de inauguração, nós tivemos tanta dificuldade. Nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água aqui no período da reforma, mas nós não desistimos. Nós permanecemos em fé, porque nós tínhamos a certeza da promessa de Deus. Nós tínhamos a certeza que esse era o lugar para nós estarmos. Apesar das dificuldades, nós sabíamos que Deus, e Deus fez. Fez ou não fez? Fez. Deus fez e nós estamos aqui, e Ele continua fazendo. E Ele vai fazer. Está tudo pronto? Não está, mas no tempo certo, Ele vai fazer. E nós continuamos crendo, nós continuamos dando passos de fé, porque nós sabemos da promessa. Jesus disse, como eu já falei aqui, que nós teríamos dificuldade, mas Ele também falou que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele nunca nos desamparará. Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Nunca falhará. Para viver a promessa de Deus nas nossas vidas, a gente pode enfrentar o que for, mas nós precisamos permanecer firmes nele. Nós precisamos permanecer firmes na promessa que já foi liberada sobre nós. Nós realmente precisamos não desistir. Olha, para entrar na terra prometida, eles tiveram que passar o mar vermelho, eles tiveram que enfrentar inimigos, eles passaram por guerras, muitos deles não entraram, mas eles chegaram, eles conquistaram. E o que Deus quer para mim e para você é que a gente conquiste. O Senhor fala, permaneçam firmes e vão rumo à minha promessa. Nós precisamos crer que quem prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Já contei também aqui, mas eu gosto sempre de dar exemplos. Eu não podia ter filhos. E aí nós tínhamos uma promessa de Deus. Nós tínhamos uma promessa e aí eu engravidei, Deus fez um milagre. E aí eu tive dificuldades nas 2 gravidez. Mas nós sabíamos que Deus era fiel. Nunca nós pensamos que as gravidez seriam interrompidas. Nós sempre já abençoávamos os nossos filhos. E nós declarávamos que o Mateus seria profeta das nações. Nós proclamávamos que o Natan era um presente de Deus. E aonde ele botasse os pés dele, ele seria abençoado, ele abençoaria. E nós declaramos isso. E sempre nós sabemos que Deus, Ele é fiel para cumprir ao tempo determinado para todas as coisas. Nós não podemos desistir. Nós precisamos nos manter firme quando as nossas promessas são desafiadas. Quando a sua promessa, quando algo começa a resistir
aquilo que você quer viver em Deus, saiba que você está no caminho certo. Porque quando as dificuldades vêm, o Senhor está te preparando para que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Então, continue a semear, continue a profetizar. Lembre, queridos, Maria, mãe de Jesus, quanta dificuldade ela passou. Ela simplesmente concebeu, ela era uma adolescente. Num lugar, aonde num período, num contexto de história, que primeiro não existia a possibilidade de uma mulher não casada estar grávida. Se isso acontecesse, o que ela seria? Seria apedrejada, seria morta. Então, realmente, nós precisamos entender, mas ela creu. Tanto ela como José, eles creram no anjo que apareceu para eles. E ela sabia que ela estava carregando no seu ventre o nosso Salvador. E ela permaneceu firme. Permaneceu firme. Uma outra coisa que as promessas da nossa vida enfrentam é o impossível. As promessas de Deus para nós, para as nossas vidas, para os filhos dele, enfrentam o impossível. Quantas vezes nós ouvimos testemunho e os testemunhos falam, aos olhos humanos isso era impossível de acontecer, não é? E é assim, Deus é especialista em pegar uma impossibilidade e fazer com que ela seja uma possibilidade. Então, realmente, quando nós entendemos isso em Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 18, diz assim: Disse também Deus a Abraão, a Sarai, sua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Veja bem, aqui era impossível que Sara e Abraão fossem pais com tão avançada idade. É impossível, mas Deus pegou a impossibilidade deles e transformou numa possibilidade. E Deus prometeu, falou, eu a abençoarei e por meio dela você será uma grande nação. Deus pegou aquilo que era difícil, porque assim, Deus deu a promessa para Abraão aos 75 anos. Já era difícil, sim ou não? Sim. Mas aí, com 99, ele fala isso daqui. Para Abraão e Sara. Ele fala assim, ela vai ser. Com 99, era impossível. O que era difícil ficou impossível. Então Deus, ele fez isso. Ele pegou o que era difícil e fez com que se tornasse impossível. Sabe por quê, queridos? Porque se tudo que nós alcançarmos, nós dermos crédito para os nossos dons, para as nossas habilidades, para que Deus não está no negócio. Se as coisas acontecem porque eu e você temos uma capacidade natural para isso, Deus não está. Deus está naquilo que é impossível para mim e para você realizar. Deus está naquilo que é impossível, porque aí Ele pode fazer e Ele pode realizar. O crescimento da igreja, por exemplo, a nossa igreja aqui, nós chegamos aqui, nós vamos completar 2 anos, mas sabe, não é por causa da gente, não é por causa de mim, não é por causa do pastor Sandro, não é por causa da liderança, mas é porque havia uma promessa da parte de Deus, que Ele fala, e eu acrescentarei. É Ele que acrescenta, é Ele que faz. Não somos nós não fazemos nada de diferente. Nós não temos estratégias, nós não temos nada de diferente, mas o Senhor é que acrescenta. O Senhor faz com que as coisas aconteçam organicamente. O Senhor, Ele faz com que realmente as coisas aconteçam. Por quê? Porque o impossível é só Ele que pode fazer. O impossível é só Ele que pode fazer. É só Ele que pode fazer. É só Ele que transforma a impossibilidade na possibilidade. É só Ele que pega o que está morto e traz a vida. É só Deus.
É Deus que vai fazer com que as promessas se tornem realidade em sua vida. É Ele que vai fazer. Sabe, querido, quando você só enxerga na sua frente um mar de impossibilidades, quando você olha para o seu futuro e você só enxerga um mar de impossibilidades, é aí que Ele faz. É aí que Ele começa a agir, porque você já não tem mais meios em você para as coisas melhorarem. E hoje, queridos, eu quero saber, o que hoje é a sua impossibilidade? O que hoje é impossibilidade de você ver as suas promessas, as promessas de Deus se cumprirem na tua vida? Eu gostaria realmente que você pudesse ficar de pé nessa hora, nós já estamos indo para o final. Mas eu gostaria de falar para vocês que Deus está aqui para cumprir as promessas. Deus está aqui para pegar as promessas que Ele tem para a sua vida e tirá-las daquele lugar de incredulidade e trazê-las de novo à tona. Deus está aqui nessa manhã para dizer que Ele vai fazer o que aos teus olhos são impossíveis. Sabe, querida, eu não sei você, mas as promessas, elas são cumpridas. Em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 1 a 3, o Senhor visitou a Sara e, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. E lá no versículo 6 fala assim: e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouvir isso vai se alegrar comigo. Queridos, nessa manhã o Senhor está falando assim: olha, eu vou cumprir o que eu falei na sua vida, eu vou cumprir aquilo, e as pessoas irão se alegrar com você, as pessoas irão rir com você. E eu quero pedir algo para você nessa hora. Você vai repetir comigo, e nós vamos falar como Deus falou ali: ó, o Senhor visitou Sara. Você vai colocar o seu nome. Você vai colocar o seu nome: o Senhor visitou a Leslie. E você vai falar, você vai profetizar comigo nessa hora. Vamos lá? Fale assim comigo: o Senhor visitou a Leslie, como tinha dito, e fez o Senhor a Leslie como Ele tinha falado, no tempo determinado. Ele fez, no tempo determinado, Ele cumpre, Ele cumprirá. Nós vamos nos alegrar com as promessas cumpridas sobre nós. Nós vamos nos alegrar, e as pessoas à sua volta irão se alegrar com você, porque irão ver a mão do Senhor estendida, irão ver as promessas de Deus se cumprindo uma a uma. O que hoje você precisa crer, o que hoje você precisa crer, se agarre e diga: o Senhor fez comigo, o Senhor fará comigo como Ele tinha prometido. Levanta a sua mão e começa a profetizar sobre a tua vida. Levanta a sua mão e começa a profetizar e a declarar: vai chegar o tempo, vai chegar um tempo em que eu irei me alegrar. Vai chegar o tempo. Continua a semear, continua a regar. Queridos, não há mais tempo para desanimar. O Senhor nessa manhã está falando: eu vou fazer, eu cumprirei. Levanta sua mão bem alto comigo nessa manhã e começa a declarar: eu sirvo a um Deus de promessas. Eu sirvo a um Deus que cumpre o que diz. Eu sei que há um tempo de espera, eu sei que há dificuldades, mas eu serei vitorioso, porque foi Ele que cumpriu. Enquanto eles vão ministrar uma música, uma canção, eu gostaria realmente que você pudesse ficar em espírito de oração, com as suas mãos lá em cima, com os teus olhos fechados. O que hoje você precisa? O
o que hoje, quais são as promessas que precisam, o que hoje é a sua impossibilidade. Comece a entregar diante do Senhor agora.